Olá, alunos! Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o conceito de literatura. Aristóteles diz que a literatura é a arte que imita pela palavra, ou seja, imita a realidade da vida, do contexto histórico no qual se insere o autor. É a busca pela beleza estética na escrita. Vamos pegar a apostila na página 339 sobre arte literária. Logo no primeiro parágrafo, diz assim: literatura é arte literária, somente o escrito com o propósito ou a intuição desta arte, isto é, com os artifícios de invenção e de composição que a constituem. Estas são palavras do crítico José Veríssimo. No terceiro parágrafo, diz assim: as manifestações artísticas são múltiplas: pintura, escultura, dança, música, fotografia, literatura, por exemplo, e entre elas há pontos comuns e pontos distintivos. O principal elemento de distinção é a matéria-prima com que trabalha cada artista e a maneira com que se expressa. Em outras palavras, a linguagem de cada manifestação artística e de cada artista em particular. Então, como nós verificamos, outros artistas que não trabalham com esta matéria-prima que é a palavra, trabalhariam com tela, tinta, argila, mármore, madeira, enquanto o artista da literatura vai trabalhar com a matéria-prima da palavra. Por favor, verifiquemos aí no quinto parágrafo, que diz assim: a arte literária trabalha com uma matéria-prima específica, a palavra. Entretanto, é necessário atentar para o fato de que não basta fazer uso da palavra para produzir literatura. Só se produz um texto literário quando a intenção do escritor vai além da mera informação ou de uma proposta de reflexão sobre a condição humana. Sua intenção deve estar voltada também para a própria elaboração da mensagem, selecionando e combinando as palavras de uma forma muito especial. Então, vejam bem, a literatura tem uma linguagem própria, que é a linguagem conotativa, a linguagem figurada, que sugere várias interpretações dependendo do leitor. Também se inclui nessa literatura a subjetividade dos sentimentos, portanto, não é apenas um texto comum em que você insere palavras, não é um texto objetivo, mas é um texto que trabalha a subjetividade do autor. Pessoal, a literatura, ela trabalha com uma linha do tempo, que são os períodos literários, né? Neste ano, nós vamos trabalhar, conforme decidido pelos professores do colégio, o trovadorismo, humanismo, classicismo, quinhentismo, barroco e arcadismo, né? Dentre estes, o primeiro é o trovadorismo, que tem uma visão baseada no teocentrismo, onde Deus é o centro de tudo. É muito influenciado esse período pela igreja, né? Nós temos aí cantigas de amor, cantigas de amigo, cantigas de escárnio. Então, o trovadorismo é a era medieval, que vai do século XII até o século XV, de 1189 até 1418. Em seguida, nós vamos trabalhar o humanismo, que ocorre de 1418 a 1527, do século XV ao XVI, onde nós temos o renascimento cultural. Nós temos aí no humanismo a formação da burguesia, o antropocentrismo, no qual o homem é o centro, em que se valoriza a razão e a ciência. Logo em seguida, nós vamos trabalhar o quinhentismo, que vai de 1500 a 1600. O quinhentismo não é uma escola literária, mas é o marco do início da produção literária, porque traz textos sobre o Brasil. Lá nós vamos ver a Carta de Pero Vaz de Caminha, que trata ali dos índios, das riquezas naturais. São cartas que eram feitas propriamente para os portugueses, né? Depois nós temos, então, o classicismo, de 1527 a 1580. Nós vamos trabalhar a literatura portuguesa com Camões, né, o maior poeta português, que escreveu Os Lusíadas, que trata das grandes descobertas marítimas. Nós temos nesse período a exaltação do heroísmo português,
nós temos a Contra-Reforma Católica, e depois vem aí o Barroco, de 1600 a 1768, no século XVII, com as primeiras produções literárias brasileiras, que ocorre na Europa e também no Brasil. Nós vamos ver as obras artísticas de Aleijadinho em Ouro Preto, né, as obras que eram feitas na Igreja Católica, justamente para evangelização, e depois, por fim, neste ano, vamos ver então o arcadismo de 1768 a 1836, cuja característica principal é a exaltação da natureza, o bucolismo, carpe diem, que significa aproveitar a vida. Então, todos esses conceitos que para vocês podem parecer um pouco estranho, todos serão aprendidos por vocês nesse ano. Agora vamos falar sobre a nossa apostila na página 340, que fala assim: finalmente, uma lembrança importante. O escritor é um artista, criador de fantasias, mas não deixa de ser também um homem que tem necessidade relativas à sobrevivência. E o que é mais importante, uma função social. O poeta Ezra Pound comenta: a literatura não existe no vácuo. Os escritores, como tais, têm uma função social definida, exatamente proporcional à sua competência como escritores. Essa é sua principal utilidade. Então, o escritor, ele traz os anseios do homem da sua época, expressando detalhes, as ideologias, a política, né? Tudo isso é traduzido através da literatura. No terceiro parágrafo aí da página 340, vamos ler. Dessa forma, apenas como ponto de partida do nosso trabalho com a literatura, podemos estabelecer que a literatura é uma manifestação artística. A linguagem é o material da literatura, isto é, o artista literário trabalha predominantemente com a palavra. Em toda obra literária, percebe-se uma ideologia, uma postura do artista diante da realidade e das aspirações humanas. E assim nós terminamos esta aula de hoje. Até a próxima!